Oi, gente, esse é o canal Estante da Gabi, eu sou a Gabi, essa é a Cadreza Minha Estante, e no vídeo de hoje eu vou indicar livros de romance para cada letra da comunidade LGBTQIA+. Aqui em Recife, dá uma raiva, parece que eu tenho que tomar 10 banhos, e ainda assim eu tô com calor. Então se vocês acabarem ouvindo o ventilador no microfone, desculpa, é porque tá tão quente que dessa vez eu não consegui gravar sem ele. Eu já comecei esse quadro aqui com fantasia, eu indiquei um livro para cada letra da comunidade no gênero fantasia, e agora eu vim aqui indicar no gênero romance. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tem conteúdo toda semana, e já deixa um like aqui embaixo porque me ajuda muito com o YouTube. E se você quiser acompanhar um pouco mais da minha rotina, o que é que eu ando lendo, o que é que eu ando fazendo, é só me seguir lá no Instagram, que é a minha rede principal, e tem conteúdo toda semana também. Para não perder o costume, a indicação de música da semana é Excesso do Mayday, e eu acho que é a primeira vez que eu não indico K-pop aqui. Acabei conhecendo a música e o grupo em si por conta do Idol School 4, que eu acompanhei até o final, e todos os ganhadores estão no Mayday, então eu fui caçando o que é que o povo estava fazendo hoje em dia, e encontrei essa música e estou obcecada. E para você que é autor independente e tem uma obra com protagonismo LGBTQIA+, a minha agenda de publis para janeiro e fevereiro de 2026 está aberta. Eu vou deixar aqui embaixo o link com a minha agenda, com o meu Media Kit para você dar uma olhada, e qualquer coisa a gente pode trocar uma ideia. Tô aguardando o teu contato, hein? Enfim, eu já dei todos os avisos aqui, vamos para as indicações. Começando pela letra L, eu não podia deixar de falar de Até Que Seja Real. A Aurora é uma pessoa completamente obcecada por planejamento, por deixar todos os detalhes muito claros e muito bem organizados. Mas ela decide chutar completamente o balde no Natal por conta de presenças indesejadas. Para poder evitar um pouco dessa presença hostil, ela vai chamar a Astrid, que é simplesmente a sua melhor amiga, para fingir ser a namorada dela nas viagens de fim de ano da família. O negócio é que a Astrid é secretamente completamente apaixonada pela Aurora. Entre namoro falso, férias à beira-mar e sentimentos inesperados, as duas conseguem descobrir que o Natal e o amor de verão conseguem ser coisas muito mais reais e principalmente mais especiais do que elas imaginavam. Eu acho que eu já comentei muito sobre esse livro, especialmente pelo fato de que ele é provavelmente o livro mais romântico que eu já li na vida. São páginas e páginas da Astrid detalhando tudo que ela ama na Aurora e eu não cansava de ler. Podia ser um livro de, 250 páginas e 100 ser apenas declaração da Astrid e eu ia ler igual. É tudo muito bonitinho, é tudo muito bem construído, é muito legal acompanhar as duas. E eu tenho memórias muito boas desse livro até hoje. E eu acho que faz, uns 2 anos que eu li esse livro. Muito gostoso, eu recomendo. Para a letra G, eu não podia deixar de falar de Scary Boys. No ano de 2004, Caio e Vitinho são os únicos 2 adolescentes assumidos gays em uma escola no interior do Maranhão. E ambos eles têm o sonho, tanto na música quanto na moda, de se verem no futuro nessa carreira, ao mesmo tempo que eles têm que lidar todo dia com preconceito e provocações. Provocações essas vindas de Bruno e Vitinho. O negócio é que eles acabam precisando ter uma convivência forçada meio que inesperada, e isso vai acabar ressurgindo muitas coisas, e até despertando sentimentos novos. Scary Boys é uma história que fala sobre amores típicos dos anos 2000, amizades e descobertas sobre si, em meio a rock, skates e muita coisa nostálgica pra gente. Especialmente a intensidade da adolescência. Quem nunca já passou por isso, né? Eu amo esse livro, ele é muito, muito, muito divertido. Considero até hoje o melhor livro do Cássio. É muito legal, são muitas referências aos anos 2000. Eu amo livros que se passam nos anos 2000 porque é uma nostalgia. Os personagens são legais. O Bruno e o Vitinho a gente demora um pouco pra gostar, principalmente o Vitinho, mas a gente vai compreendendo e assim a gente vai percebendo coisas. Eu gosto muito desse livro, ele é divertidíssimo. E eu preciso ler eu acho que é um capítulo extra que saiu que eu ainda não li e eu estou devendo ler. É claro que para a letra B, eu não podia deixar de indicar Uma Flor para o Destino. Após um acidente aéreo em Congonhas, Margarida, que é a filha de um dos pilotos, e Jong-ho, que é filho de um dos passageiros que tá lá, acabam tendo seus destinos entrelaçados em um dos dias mais difíceis que eles já tiveram que viver na vida. Entre um pouco de dor, um pouco de culpa e até sentimentos inesperados, os dois vão se apoiar e se ajudar muito nesse processo de compreender como seria uma vida sem os pais e toda essa situação. Entre muito amadurecimento, muitos sentimentos inesperados e uma pitada de espiritualidade, Uma Flor pro Destino vai questionar se realmente casais que são almas gêmeas realmente vão ficar juntos. Esse daqui é pra quem gosta de um drama, mas um drama muito bom.
Da primeira vez que eu li, eu chorei muito. Da segunda vez que eu li, eu chorei muito. É claro que aqui também temos namoro falso, mas a história é muito mais que isso. Gosto desse livro principalmente por conta da Margarida, que é uma mulher gorda, e assim, as questões que ela passa são muito canônicas na minha vida. Definitivamente é o meu romance preferido, assim, da vida. Ele tá tipo top 1. Eu acho que eu já gravei um vídeo falando sobre os meus 3 ou 4 livros preferidos de cada gênero, e ele está em primeiro, e ele não tem risco, não tem o pé do perigo de sair desse posto por hora. Enfim, gente, é muito gostoso. Leiam, vão com o coração aberto. Aberto a chorar e aberto a rir. Para a letra T, eu vim, na verdade, com um livro que é um pouquinho de piada com isso, e eu estou falando de Não É Esse Tipo de Amor. Iris é uma pessoa sexual e aromântica que tem uma família que simplesmente glorifica o amor romântico. Deve ser um crime ser solteira naquela família. Infelizmente, ou felizmente para os que comemoram, vai ter uma festa de aniversário de casamento na família dela. E meio que como ela não quer revelar ainda que ela provavelmente, talvez, nunca vai amar alguém na vida dela, ela precisa levar alguém pra família não ficar pegando no pé dela ou julgá-la. E é aí que entra o Oliver, o seu ex-melhor amigo que eles não se falam há 9 meses. Pra completar a comboiada, o Oliver obviamente tem sentimentos pela Iris e acaba aceitando o comboio do namoro falso, tanto pra isso quanto pra visitar o Brasil, que ele é fã número 1. A farsa tava indo até bem, só que o detalhe que os dois não esperavam é que iria surgir um amor muito forte, mas não exatamente romântico. E agora, Iris e Oliver vão precisar passar por toda uma jornada para acabar entendendo de que histórias de amor também podem ser platônicas. Esse é um livro maravilhoso. E eu coloquei ele aqui porque não exatamente ele é um romance, visto que é um casal de pessoas aroace que fala sobre um relacionamento queer platônico. E amor é uma coisa muito relativa e tudo mais. Eu quis muito colocar esse livro aqui porque ele é um contraste muito interessante do que as pessoas têm na cabeça de romance. A gente tem 2 ex-melhores amigos que não se falam há muito tempo, voltam a se falar pra fingir um namoro falso, e no meio de muita viagem, muitas conversas e tudo mais, eles acabam percebendo que sentem alguma coisa um pelo outro. Pode não ser exatamente o amor que as pessoas veem em outros livros com pessoas homossexuais, mas ainda é alguma coisa do tipo. E eu acho que também pode ser inserido em romance. Eu ainda quis colocar aqui porque o amor tem 1000 faces no mundo. E falando como pessoa romântica e assexual, esse livro significa muita coisa do que é ser uma pessoa aroace e do que é ter um relacionamento com alguém. Independente de ter o nome de namoro ou não. É um livro muito bom, as piadas são maravilhosas, o Oliver, ele é mais brasileiro que eu, e olha que ele é gringo. E é uma história muito interessante para as pessoas que são homossexuais poderem ler e compreenderem que em todas as formas de amar, sempre vão existir mais formas do que elas imaginam. E isso é muito legal. Para a letra Q, eu não poderia deixar de falar de Lágrimas da Garota Mais Solitária. Não dá, gente, esse é um dos meus favoritos. Magnolia, Pamela e Akami são 3 adolescentes que estudam na mesma escola e querem provar pro mundo que elas podem ser uma banda de rock tão boa quanto os Eduardos, integrantes da Connect Four, que é uma banda escolar que sempre é muito requisitada para tocar em eventos escolares só por serem garotos. Um acidente no refeitório acaba recaindo de muito mau jeito nas 3, mas para Magnolia isso é uma verdadeira sorte e ela sente que valeu tudo a pena, porque é aqui que a gente conhece a Malika. Uma jovem extremamente tímida que mal fala 4 palavras com qualquer pessoa naquela escola e que tem provavelmente a melhor voz que a Magnolia já ouviu na vida. Magnolia, Pamela e Akami vão precisar parir para convencer a Malika a se juntar à banda e cantar e tornar uma banda completa. E para completar, elas ainda vão ter que lidar com paixões, muitas dores da adolescência e no final se divertirem no último ano escolar. Essa é para todo mundo que gosta de Lemonade Mouth e queria um pouquinho mais de representatividade. Eu amo esse livro, ele tem uma vastidão de representatividade assim inigualável. Tem até um personagem que é coadjuvante, que eu, se eu não me engano, ele é surdo e ele usa libras. E não é todo dia que a gente vê um personagem em algum livro usando libras. É um livro maravilhoso, um livro perfeito para você ler na adolescência. Ele é muito divertido, são muitas referências ótimas a filmes que eu amo. E dá um quentinho no coração ler. Digo e repito, ele é um dos meus favoritos e assim, ele tem todo o direito de estar na minha lista, porque ele é muito bom e eu indico de olhos fechados. Para a letra A,
eu queria muito falar aqui sobre Extrato Cósmico e conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Aos 21 anos, Ryo basicamente já conheceu muito mal que a humanidade pode oferecer a ele. Violência, vício e morte são coisas que passaram pela vida dele e que já tá cravado nele. Nas periferias de Fortaleza, após a mãe dele finalmente abandoná-lo, deixando-o sozinho na casa da família, Ryo começa a finalmente recomeçar a própria vida. Sair de casa, socializar mais, procurar um emprego, enfim. Maria, que é a sua vizinha, que é um pouquinho idosinha, basicamente tinha uma ideia do que ele passava e começou a auxiliá-lo para se ressocializar na sociedade. E no meio de toda essa proximidade e dessa ajuda, o Ryo acaba conhecendo o Angus, o filho dela. O Angus é um cara carismático, inteligente, lindo, e o Ryo já tem uma queda por ele a uma cota. Então imagina a surpresa dele quando ele finalmente conseguiu a chance de trocar mais do que 10 palavras com o Angus. Os sentimentos entre os dois acabam florescendo e se prevalecendo como uma coisa extremamente forte. E realmente, no meio de tanta dor, o amor é tudo que resta. Eu fiquei com muita dúvida de colocar ele aqui, porque quando eu tava pesquisando os livros para encaixar em cada letra, eu fiquei procurando até sobre o próprio autor falar sobre a obra. E assim, não exatamente é um livro que eu também colocaria como romance, porque ele não passa a mesma vibe que todos os outros livros têm, que eu já indiquei aqui. Eu fiquei me perguntando muito se eu colocaria esse livro aqui, porque ele não tem, a mesma vibe, muito melosa dos outros livros que eu coloquei aqui na lista. Mas eu achei muito importante colocar Extrato Cósmico aqui, porque às vezes o amor, ele vem num contexto não fofinho, bonitinho. Não é aquele livro com, uma capa fofíssima, uma história melosa e tudo mais. Mas ainda tem um romance. E o romance é uma parte muito importante pro Ryo nessa história. Não exatamente ele considerar o amor muita coisa, mas no sentido de que o romance ajudou-o com algumas coisas. Toda a interação que ele vai ter com o Angus, esse crescimento de sentimento, isso significa muito pra ele e pra evolução dele como protagonista. Não sei se eu tô sendo muito urubu por colocar esse livro aqui, porque talvez nem o próprio autor considere, vou botar aqui é um livro de romance. Mas eu quis colocar porque o romance pode vir em muitas perspectivas, não exatamente ser aquela comédia romântica clichê, mas vir em outros contextos, em outras realidades. Dito isso, é muito bom esse livro. Eu acho que o Ryo é a pessoa mais engraçada que existe e ninguém vai me provar o contrário. Eu não vou falar muito sobre ele, porque já tem uma resenha dele aqui no canal que eu já falei de cabo a rabo o que é que eu acho desse livro. Mas, resumindo, é um livro muito, muito bom. É um livro cru, mas também é um livro muito bonito. Então leiam. E para completar, eu não podia deixar de colocar na letra P, romance real. Diana é uma adolescente que tá deixando o Brasil e tá indo morar em Londres. Antigamente, o maior sonho dela era ir pra Londres pra ver, One Direction. Mas agora ela tá indo por um motivo muito pior. Depois que a sua mãe faleceu, Diana precisou viajar até Londres para ir morar com seu pai que mora lá. O negócio é que ele abandonou ela e a mãe 10 anos atrás para ir morar lá, e hoje em dia ele tem até uma família nova. O que ela não imaginava no meio desse pesadelo é que poucos dias depois de chegar em Londres, ela simplesmente ia esbarrar numa ruiva que estava pulando a cerca do Palácio de Buckingham. À medida em que as duas vão se apoiando e se ajudando no decorrer da história, não exatamente revelando tudo sobre uma pra outra, elas acabam se apaixonando. Mas ela tem certeza que a Diane, que é a ruiva, tem um segredo muito grande e ela acha que não vai conseguir conviver pelo resto da vida sem saber que o segredo é esse. Eu gosto muito, muito de romance real, num nível assim, estratosférico. Todo o cenário se passando em Londres, as referências de One Direction são coisas muito legais, e o romance entre as duas é muito divertidinho. Mas o que me pegou nesse livro foi a relação da Diana com o pai. Não são todos os livros do mundo que falam sobre conflitos familiares e sobre a normalização de não dar o perdão. De não ter essa de, vamos todos nos abraçar e passar por isso. E especialmente quando a protagonista é adolescente. É sempre uma hipervalorização no conceito de família, de é seu pai, é sua mãe. E basicamente nesse comboio que você tem que, se ajoelhar e agradecer por todos os malfeitos deles. Só porque eles têm uma nomenclatura importante para a sociedade. E é uma história que fala muito sobre isso, que traz muito sobre isso. E assim, é para um público jovem. Quantos adolescentes e pré-adolescentes não passam por abusos e negligências, seja de formas mais pesadas, seja de formas um pouco não tão diretas fisicamente, como o abandono, e tem que aceitar tudo com sorriso porque é familiar. Eu adoro esse livro, ele me permitiu pensar muitas coisas, me permitiu
nossa, sentir muitas coisas. Acho que eu já li esse livro umas 3 vezes, eu tenho até os fundos da Daiane e da Daiane, eu vou deixar a foto por aqui, que eu ganhei no sorteio da Clara. Beijo, Clara. E assim, é uma história muito importante pra mim, e eu não podia deixar de trazer esse livro pra cá. E aqui eu encerro o vídeo, gente. Muito obrigada pela sua visualização. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa o like aqui embaixo, e aproveita e comenta. Você já leu algum desses livros? Você gostou? Soube agora? Conhece mais algum nas letras para poder inserir que você já leu? Comenta aqui, bora conversar! Ponto importante, caso você queira ler algum desses livros, o link para comprar cada um deles está aqui embaixo. É só você descer, clicar no link e compre. E caso você queira acompanhar um pouco mais da minha rotina, o que é que eu ando lendo, o que é que eu ando fazendo nesse final de ano, me segue lá no Instagram, que é a minha rede principal, e tem conteúdo toda semana. Se deixar todo dia. É isso, gente. Tchauzinho.